CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Então, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece e iniciarmos os estudos em torno do livro A Gênese. Estamos estudando o capítulo 1, Fundamentos da Doutrina, Fundamentos da Revelação Espírita, item 55. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade das existências. Item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados. É o princípio oposto que os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação só os separa momentaneamente, visto que após retornarem à erraticidade, eles se reencontram como amigos ao retornarem de uma viagem. Então, a reencarnação fortalece os laços de família. Vamos à nossa prece, rogando a Deus e a Jesus a inspiração, a proteção para os estudos desta manhã, rogando ao nosso professor José Jorge, patrono desse estudo, a ajuda necessária para a compreensão dos textos a serem estudados. Que seja então em nome do José Jorge, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do Altivo, diretor da nossa casa, com a coluna de espíritos que nos sustentam, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai, que iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, com Jesus sempre. Fundamentos da Revelação Espírita. Vocês já estão acostumados, nós temos que ler mesmo. Uma última característica da Revelação Espírita, que ressalta das próprias condições em que ela é feita, é que, apoiando-se em fatos, ela é, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Pelo seu teor, alia-se a ciência, que, sendo a exposição das leis da natureza em uma certa ordem de fatos, não pode ser contrária à vontade de Deus, o autor dessas leis. As descobertas da ciência glorificam Deus em lugar de rebaixá-lo. Elas apenas destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que fizeram de Deus. Então ele está dizendo que a doutrina espírita é progressiva. E ela se baseia na ideia de Deus. É o item 55. O Espiritismo, assim, só estabelece como princípio absoluto o que está demonstrado com evidência, ou o que resulta logicamente da observação. Um princípio absoluto, não tem como variar. Ninguém morre. Através da mediunidade isso ficou evidente. Então isso é um princípio absoluto. A reencarnação são princípios absolutos. Relacionando-se com todos os ramos da organização social, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará
sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, chegadas ao estado de verdades práticas e saídas do domínio da utopia, sem o que o espiritismo se suicidaria. Deixando de ser o que é, desmentiria sua origem e seu fim provável. Caminhando com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrasse que está errado em um determinado ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele aceita. Olha que beleza! Então o espiritismo não é fundado em dogmas, porque o dogma é uma verdade incontestável. E se você contestar um dogma, você é um herege, é considerado um herético. Você comete uma heresia. A heresia é aquela afirmação contra a ideia da igreja. E um tempo atrás você era queimado no mármore do inferno por isso. Era preso e torturado. Hoje não dá mais para fazer isso, mas você pode ser expulso da igreja. E a doutrina espírita não é baseada em dogmas, vamos acompanhar a ciência. Se a ciência provar que nós estamos errados, vamos voltar atrás. Quando a ciência agora, a astronomia, disser assim, nós já dissemos isso aqui, existe vida em outros planetas, vai mexer com as bases religiosas, vão ter que voltar atrás. Senão, vai ser engolida pelo progresso. A doutrina espírita já fala da pluralidade dos mundos habitados. Mas se a ciência dissesse não existe lugar nenhum, voltaria atrás. Mas não é lógico, isso aí não é crível. Mas essas igrejas, essas religiões ortodoxas vão ter que se mexer. E essa questão do céu e do inferno vai ter uma outra visão. Tem vida em outro lugar, e onde é que fica o inferno então? Os bichinhos lá, os seres vivos do outro planeta vão vir para o inferno, porque o inferno fica dentro da Terra, né? Já localizaram aqui dentro da Terra. Então vai mexer, vai ter que mudar muita coisa. E a doutrina espírita, como está dizendo Kardec aqui, ela está dizendo, a ciência também é criação de Deus. Se a ciência disser alguma coisa e comprovar que nós estamos errados, vamos voltar a caminhar com a ciência. Por enquanto ainda não refutou nenhuma ideia espírita, de maneira cientificamente comprovada. 56. Qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, visto que ela não é outra senão a do Cristo? É uma boa pergunta que se faz, em que irmãos nossos colocam, se ele veio ensinar o que Jesus ensinou, para que a doutrina espírita? Para quê? Uma vez um colega falou isso para mim, se vocês estudam o que o Cristo falou, a igreja ensina, para que a doutrina espírita? O homem precisa de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo tudo o que é necessário para se conduzir? Resposta. Do ponto de vista moral, Deus, sem dúvida, deu ao homem um guia na sua consciência que lhe diz, ali fora está saindo som? Tá, né? Do ponto de vista moral, Deus, sem dúvida, deu ao homem um guia na sua consciência que lhe diz, não faças a outrem o que não gostarias o que te fizesse. Isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Não é porque Jesus disse, não é que está na base das religiões, não fazer o outro o que eu não gostaria que fizesse para mim, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que dói, que machuca. A moral natural está certamente inscrita no coração dos homens, porém, todos sabem lê-la nesse livro? Todo mundo sabe ler? Não tem desconhecido sempre esses sábios preceitos? Que fizeram da moral do Cristo? É como desviaram, né?
como a praticam aqueles mesmos que a ensinam. Ela não se transformou em letra morta, em uma bela teoria, boa para os outros e não para eles. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não é isso que acontece? Deve-se reprovar um pai por repetir 10 vezes, 100 vezes as mesmas instruções a seus filhos? E a gente não fala com nossos filhos? Não ouvimos dos nossos pais a mesma coisa toda hora, toda hora? Se eles não a seguem, por que Deus faria menos que um pai de família? Então por que Deus não vai repetir sempre a mesma coisa? Porque Ele não enviaria aos homens, de tempos em tempos, mensageiros especiais, encarregados de deslembrar os deveres, de os reconduzir ao bom caminho, quando deles se afastam, de abrir os olhos da inteligência aos que trazem fechados, assim como os homens mais adiantados enviam missionários aos selvagens e aos bárbaros. Então sempre não vai missionários aos selvagens e aos bárbaros? Já mandei uma vez. Não teve a lei do Moisés? Por que o homem não cumpriu? Se Jesus disse que a lei estava toda ali. Então para que veio Jesus então? Se já tinha tudo ali. Então para que vem a doutrina espírita? É o óbvio. Relembrar o homem, repetir e ensinar aquilo que não pôde ser falado. Numa época em que o homem não tinha maturidade para alcançar esses conceitos morais. Os espíritos só ensinam a moral do Cristo pela simples razão de que não há outra melhor. Não há outra melhor. Mas então, de que serve seu ensino se eles apenas dizem o que sabemos? O mesmo se poderia afirmar da moral do Cristo, que foi ensinado 500 anos antes dele por Sócrates e Platão. Sócrates e Platão não falaram da reencarnação? Sócrates e Platão não falou de que a vida continuava? Quando Sócrates estava preso e foi levado a cicuta para ele beber, o discípulo vai visitá-lo, você vai morrer, você não tem medo? Não vou morrer, eles vão matar o meu corpo, mas eu não vou morrer, eu sou imortal. Então, se Sócrates já disse tudo isso, para que Jesus ia repetir? É o mesmo princípio da doutrina espírita, relembrando o que Jesus disse, em termos quase idênticos. E todos os moralistas que repetem a mesma coisa, todos os tons e todas as formas. Pois bem, os espíritos vêm muito simplesmente aumentar o número de dos moralistas, com a diferença de que, manifestando-se por toda parte, fazem-se ouvir tanto na choupana como no palácio, tanto pelos ignorantes como pelos instruídos. Então os espíritos estão em toda parte. Quantos médiuns entre essas mulheres que vêm aqui, numa condição econômica baixa? Quantos médiuns na camada da posição alta, posição social que a gente está dizendo? Então, essas verdades que os espíritos trazem para a gente, que nada mais é do que a moral do Cristo, alcança todo mundo. A todo mundo, em todos os lugares, em todos os planetas. O que o ensino dos Espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que tornam a ligar os mortos e os vivos, que completam as noções vagas que ele tinha dado à alma do seu passado e do seu futuro e que dão por sanção à sua doutrina as próprias leis da natureza. Com o auxílio das novas luzes trazidas pelo Espiritismo e pelos Espíritos, o homem compreende a solidariedade que une todos os seres. A caridade e a fraternidade tornam-se uma necessidade social. Ele faz por convicção
o que só fazia por dever e faz melhor. E para colaborar com isso aqui, corroborar com isso aqui, a gente recorre aqui ao Evangelho, no capítulo 1, não vim destruir a lei. E olha o que Kardec fala do Espiritismo aqui, acrescentando a isso que a gente está estudando aqui na Gênese. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. A existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Vim explicar isso, clarear isso. Se vocês quiserem sentar aqui, pode, tá? Tá. No momento em que os homens praticarem a moral do Cristo, e somente aí é que poderão dizer que não precisam mais de moralistas encarnados ou desencarnados, mas então Deus também não os enviará mais. Ficou claro? Quando vocês tiverem dúvida do que seja o Espiritismo, vão lá no capítulo 1, no item 5, que está bem claro. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Alguma pergunta? Número 57. Uma das questões mais importantes, dentre as colocadas no início deste capítulo, é a seguinte: qual a autoridade da revelação espírita, já que ela emana de seres delimitadas luzes e que não são infalíveis? Uma boa pergunta, né? Kardec faz umas perguntas que muita gente faz ainda hoje, né? Se tem espírito aí inferior, então qual é a autoridade moral? Ele diz aqui: a objeção seria grave se essa revelação só consistisse no ensino dos espíritos, se devêssemos recebê-las exclusivamente deles e aceitá-las de olhos fechados. Porém, ela fica sem valor desde o momento em que o homem participa dessa revelação com o concurso da sua inteligência, do seu julgamento, e os espíritos se limitam a dar indicações das e deduções que ele pode tirar das observações do fato. Ora, as manifestações, as suas inúmeras modalidades são fatos. O homem os estuda para lhe encontrar a lei, sendo auxiliado nesse trabalho por espíritos de todas as categorias, e que são colaboradores, que reveladores, que são antes colaboradores, que reveladores, no sentido usual da palavra. O homem submete as declarações dos espíritos ao controle da lógica e do bom senso. Dessa maneira, ele se beneficia dos conhecimentos especiais que os espíritos devem à posição que ocupam, sem abdicar do uso da sua própria razão. Entenderam a resposta? Vamos resumir essa resposta aqui. Vou ler de novo a pergunta e vamos resumir a resposta. Uma das questões mais importantes dentre as colocadas no início deste capítulo é a seguinte: qual é a autoridade da revelação espírita, já que ela emana de seres limitados, de limitadas luzes e que não são infalíveis? Ele respondeu. Essa objeção seria grave se a gente aceitasse cegamente tudo que vem dos espíritos, e não é assim. Nós analisamos, passamos tudo pelo crivo da razão e da lógica, e seguimos o conselho de João, quando ele diz: experimentai se os espíritos vêm de Deus. Nem todos os espíritos vêm de Deus. Então não é porque é um espírito que se manifestou ali
ou acolá, que a gente vai dizer que o que ele disse é uma verdade. Não é. E estudando, nós vimos que os espíritos são nada mais, nada menos do que as almas dos homens que já morreram. Os homens são falíveis, mas existem homens de todos os graus, de todas as graduações morais. Então a gente passa pelo crivo da lógica, pelo crivo da razão. Sim. Sim, você tem que analisar. Então não é porque o Espírito falou que a gente aceita. E mais ainda, o caráter universal da doutrina espírita, o que o médium falou aqui, o Espírito falou aqui, através de um médium, fala em vários lugares. A mesma coisa. A mesma coisa, em países diferentes, médios diferentes, a mesma coisa. Essa é o bojo desse parágrafo aqui, a resposta. Um aspecto fundamental a considerar é que, sendo os espíritos apenas almas dos homens, comunicando-nos com eles, não saímos da humanidade. Os gênios, homens de grande capacidade intelectual, que, como a gente viu Sócrates, Platão, Swedenborg, como está aqui no Livro dos Espíritos, após o prolegômeno, quem assinou a doutrina espírita? Quem foi que trouxe esse conhecimento? Assina aqui no prolegômenos. Está aqui. Homens que foram, espíritos que foram homens na Terra. João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Franklin, Swedenborg, etc, etc, etc. Homens que foram eminentes aqui na Terra. E a gente analisa a resposta deles. Passa pelo crivo da razão. Aí está a autoridade da doutrina espírita. Aí é que está a autoridade. Os gênios, homens de grande capacidade intelectual, como esses que a gente acabou de ler, que foram faróis da humanidade, saíram do mundo dos espíritos e para lá voltaram ao deixar a Terra. Está sem livro? Não lembro. Uma vez que os espíritos podem se comunicar com os homens, esses mesmos gênios podem lhes dar instruções sob a forma espiritual, como fizeram sob a forma corpórea. Podem instruir-nos depois de terem morrido, como faziam quando eram vivos. Eles são invisíveis, ao invés de serem visíveis. Eis toda a diferença. Eles só estão invisíveis para a gente. São os mesmos homens, os mesmos espíritos elevados. Sua experiência e seu saber não devem ser menores. E se a sua palavra como um homem tinha autoridade, esta não pode ser menor, porque eles estão no mundo dos espíritos. Não é menor, porque eles estão lá. Muito pelo contrário, amplia mais ainda a visão deles. Tudo bem? Sim, mas eles se comunicam constantemente através do nosso pensamento, através da intuição, da inspiração. Constantemente, eles estão ao nosso lado. Agora, essas manifestações que trouxeram a ideia espírita à tona, foram comunicações ostensivas. E, como nós já dissemos, está lá no início do Evangelho, de várias partes do mundo, chegava a Kardec as comunicações e ele analisava. Tudo bem? Perguntas? Vamos continuar. 58, não é? Não são só os espíritos superiores que se manifestam, que a gente acabou de dizer, mas também os de todas as categorias. E isto era necessário para nos iniciar na verdadeira natureza do mundo espiritual,
e mostrá-lo sob todos os seus aspectos. Porque a manifestação dos espíritos inferiores, ela é necessária para a gente saber discernir. E Kardec fez isso. Ele evocou espírito de diversas categorias, analisou as respostas e chegou a uma conclusão. E trouxe para a gente. Dessa maneira, as relações entre o mundo visível e o mundo invisível são mais íntimas. A conexidade é mais evidente. Vemos mais claramente de onde viemos e para onde vamos. Esse é o objetivo essencial das manifestações. Assim, todos os espíritos nos ensinam alguma coisa, em qualquer grau de elevação que tenham alcançado. Mas como eles são mais ou menos esclarecidos, cabe a nós discernir o que há neles de bom ou de mal, e tirar o proveito que o seu ensino contenha. Ora, todos, quaisquer que sejam, podem nos ensinar ou revelar coisas que ignoramos e que sem eles não saberíamos. Está aí. Entenderam esse parágrafo? Ficou claro? Então, não é somente os espíritos superiores que se manifestam. Um dia, teve um dia aí, que veio uma pessoa que a gente atendeu, não é nada de segredo, então eu posso dizer. Ele queria saber se tinha espíritos, que espíritos estavam com ele. Se tinha algum espírito influenciando ele na vida dele. Então ele colocou, como ele bebia muito, ele colocou a culpa no espírito. Então tem espírito mandando eu beber. Eu bebo, eu não consigo largar a bebida por causa dos espíritos. Aí eu disse a ele, não. Os espíritos que não te largam porque você bebe, é o contrário. Porque fica fácil você colocar a culpa no espírito. Então, quer dizer que eu estou bebendo por causa... Dá para tirar esse espírito de junto de mim que me faz beber? Disse ele. Eu falei, se você parar de beber por causa dele, ele pode ser até que ele se afaste, mas se você não parar de beber, outros virão. Outros virão. Então a gente vê essa relação bem próxima. Não é somente a influência dos espíritos elevados e superiores, tem a dos inferiores, que nós chamamos para nos socorrer, para nos ajudar. Vocês viram a diferença? Ficou até engraçado, né? Quer dizer que eu bebo por causa do espírito que quer beber. É o contrário, ele bebe porque você quer beber. E se você morrer amanhã, você vai ser um papudinho também. E você vai colar em alguém para beber. Porque o vício é da alma, né? Não é do corpo físico. Como você bebe, eles vêm beber com você. E se você não curar isso, você amanhã vai ser também um encosto. Na igreja disso certo, né? Encosto. Vai ser encosto. Como esclarece o nosso raciocínio a doutrina espírita, né? Bem clara. Exatamente. Tem ali uma sintonia. Qualquer coisa na vida. 59. Os grandes espíritos encarnados são individualidades poderosas, sem dúvida. Entretanto, sua ação é restrita e necessariamente lenta para se propagar. Se um só dentre eles, mesmo que fosse Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, viesse nestes últimos tempos revelar aos homens o estado do mundo espiritual, quem iria provar a veracidade dessas informações?
nesta época de cepticismo? Não seria olhado como um sonhador ou um utopista? E admitindo-se que ele dissesse a verdade absoluta, séculos se passariam antes que suas ideias fossem aceitas pelo povo. Deus, em sua sabedoria, não quis que acontecesse assim. Ele quis que o ensino fosse dado pelos próprios espíritos e não por encarnados, a fim de que estes se convencesse da existência deles e que isto ocorresse por toda a terra, simultaneamente. Seja para que o ensino se propagasse com maior rapidez, seja para que se achasse na consciência desse ensino uma prova da verdade, tendo assim cada um meio de convencer-se a si mesmo. Então, Deus deixou que os espíritos viessem esclarecer os homens, os próprios espíritos, esclarecer nós, espíritos encarnados, dizendo: a morte não existe, presta atenção, a vida continua, eu estou aqui, eu estou vivo, eu não morri. E rapidamente isso se espalhou para o mundo inteiro, porque a mediunidade, nós já vimos, está em todos os lugares. Aí estão esperando o Cristo vir, estão esperando o Messias vir uma segunda vez. E tem um grupo orgulhoso que está esperando o Messias chegar ainda, que ele nem chegou. Não aceitaram Jesus como Messias. Quem aceitou deturpou tudo que ele disse, ou quase tudo, e estão esperando ele vindo de novo. Nós no outro dia, não sei se foi nesse grupo aqui, nós dissemos: Jesus vai voltar. Vamos supor que Jesus vai, aí ele vai reencarnar, né? Que ele vai voltar. Onde que ele vai nascer? Vocês estavam presentes quando eu falei isso? Você está. No Brasil, né? A gente vai querer Brasil. Tem que ser, né? Diz que Deus é brasileiro. Se Deus é brasileiro, Jesus vai nascer no Brasil. Vai nascer aqui em Vargem Grande. Vai vir para o SEAP. Pois é. Vocês imaginam um homem novamente vindo, um espírito elevado, um espírito só elevado. O que vão fazer com ele, hein? Como lutou o Chico? Foram 9 décadas, morreu com 90 e poucos anos. Dedicação exclusiva. Um homem de bem. Olha o alcance. É restrito. É restrito. O doutor Bezerra. Não estamos comparando esses espíritos a Jesus. Um Eurípides Barçanufo. Quem conhece Eurípides? Então, o próprio Allan Kardec, falam de Allan Kardec, mas o ensinamento dos espíritos não, alcança todo mundo. Pode ter certeza que lá na Ucrânia, lá na Rússia, tem médium. Escuta os espíritos lá. Escutam. Na China, que é proibido o cristianismo, as manifestações, tem médium. E muito mais do que aqui. Nós somos 210 milhões de habitantes. Lá na China, 216. Então, isso é recente. Isso é recente. Era 200, que sejam, vamos fazer uma conta redonda. 220 bilhões de habitantes. A China tem 220 milhões de habitantes, certo? A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Também deve ter aumentado já um pouco. A Índia vinha logo atrás. Eu não sei como é que está agora. Então são dados aí. A Índia tinha 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. E a Índia não tem um controle de natalidade. A China tem. Agora que acho que liberaram para ter mais 2 filhos. Só podia ter 1 filho. Só tem médium aqui no Brasil?
Lá tem mais médios do que toda a população brasileira. E eu estou falando médio ostensivo, hein? Na Índia não tem essas restrições que tem na China. Mas que em casa tem as manifestações, escondidinho tem. Então, o alcance do ensinamento dos Espíritos vai em todo quanto é lugar. É claro que Kardec aqui, ó, Kardec foi enxuto, claro. A gente viu aqui, né, a clareza da doutrina espírita. Então, quem disse isso aqui foi Leon Denis, no Problema do Ser e do Destino. A clareza, a objetividade, essas ideias esparsas no mundo, ele trouxe, concatenou aqui, a gente está estudando certinho. E esse estudo vai alcançar todos esses países. Como e quando, eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe. É como a base que nós estamos formando aqui na nossa casa, e nós, os médios, estamos estudando para formar essa base para a casa poder crescer e sustentar o que vem por aí. Olha quantas pessoas nos procurando. Nós estamos formando essa base doutrinária para espalhar pelo mundo, pela humanidade, porque a doutrina veio para alavancar o progresso moral da humanidade. Esse é o objetivo da doutrina espírita, é muito maior do que a gente imagina. Se os espíritos disseram isso, é porque isso vai acontecer. Quando? Eu não sei. Mas estamos indo. Estamos indo. Está sendo divulgado, estamos falando, estamos estudando. Com as grandes dores que estão surgindo na humanidade, que surgirão. Olha aí o caminho aí. Vão buscar consolo. Vão precisar de esperança. Aonde eles vão encontrar consolo? Não tem outra. Não tem outra religião, não. No catolicismo, ninguém encontra. No protestantismo? No budismo? Não que as religiões vão acabar, mas essas ideias se imiscuirão nas religiões, como já vem acontecendo. Nós, a nossa idade, como você falou, somos contemporâneos. Era inadmissível falar em manifestação dentro de uma igreja, a gente chamava de crente, né? Hoje são evangélicos. Os crentes, o Bíblia, meu pai e minha mãe chamavam de Bíblia, os Bíblias, né? Que andavam com a Bíblia falando, inadmissível, é ou não é? Inadmissível. Eu, como católico mesmo, isso aqui era muito distante para mim, era coisa de macumba. Hoje tem um monte de espíritos se manifestando nas igrejas, em tudo quanto é igreja. Olha aí. Lá é o Espírito Santo. Mas o que é o Espírito Santo, senão os espíritos dos almas dos homens que já morreram? E eles vão chegar a essa conclusão? Lógico. Lógico. Em breve, muito em breve. E eu acho engraçado, quando a Adilane falava que ela ia para a igreja, e o pastor, Jesus que está falando, ela era menina, 12 anos, 10 anos, não é o nome de Jesus não, é o seu Zé da porteira ali que morreu. Menina tem que dizer que é Jesus, mas não é Jesus, olha, ele está vestido de calça, de camisa vermelha, está com o chapéu na cabeça, é o seu fulano. Aí falava com a mãe dava uma surra nela, né? Que a mãe era da igreja, você tem que dizer que é Jesus. Tem que dizer que é Jesus. Ou o Espírito Santo. Ou Deus. Você tem que dizer, Deus está me dizendo. Agora o pastor sabe que é seu Zé da porteira? Sabe. Senão ele vai ter que transformar a igreja dele num centro espírita. Tem médium. Tinha uma porção de médium. Ainda chamava a prima, que era médium também. Não é fulano, é seu fulano que está ali. Aí as duas apanhavam junto. Olha o futuro aí. Então é uma questão de tempo. E esse tempo está nos desígnios de Deus.
Vamos para qual agora? 61. Qual é, pois, a utilidade dessas manifestações, ou se preferirem, dessa revelação, se os Espíritos não sabem mais do que nós, ou não nos dizem tudo o que sabem? Kardec faz as próprias perguntas para se comprometer, né? Ao invés de ficar quieto, né? Aí ele responde, né, sensatamente. Primeiramente, como dissemos, eles se abstêm de nos dar o que podemos adquirir pelo trabalho. Senão seria muito fácil, o Espírito dava tudo. Tem a lei do trabalho, você tem que trabalhar. Em segundo lugar, há coisas que eles não têm permissão para se nos revelar, porque o nosso grau de adiantamento não comporta. Por isso. 61. Eu pulei o 61. Pô, e o 61 estava tão gostoso. Então vamos lá. 60. Os espíritos não vêm para livrar o homem do trabalho, do estudo e das pesquisas. Eles não lhe fornecem nenhuma ciência inteiramente pronta. E o que o homem pode descobrir por si mesmo, eles deixam entregue às suas próprias forças. Os espíritas, hoje, sabem disso perfeitamente. Há muito tempo, a experiência demonstrou o erro da opinião que atribuía aos espíritos todo o saber e toda a sabedoria, ou que seria suficiente dirigir-se ao primeiro espírito vindo para se conhecer todas as coisas. Saídos da humanidade, os espíritos são uma das suas faces, e como na terra, entre eles, os superiores e os vulgares. Muitos deles, portanto, científica e filosoficamente, sabem menos do que certos homens. Eles dizem o que sabem, nem mais nem menos. Como entre os homens, os espíritos mais adiantados podem nos instruir sobre mais coisas, dar-nos opiniões mais judiciosas do que os atrasados. Pedir conselhos aos espíritos não é, de maneira alguma, recorrer às potências sobrenaturais, mas a seus guias, àqueles mesmos a quem se teria recorrido em vida, e parentes, amigos ou indivíduos mais esclarecidos do que nós. Eis do que é necessário, que todos se convençam, e o que ignoram aqueles que não têm estudado o Espiritismo, fazem uma ideia completamente falsa sobre a natureza do mundo dos espíritos e das suas relações com o além-túmulo. Muita gente hoje acha que os médiuns são adivinhos, e que os espíritos fazem milagres, que eles podem tudo. E não é assim. Nós que estudamos sabemos que espíritos têm suas limitações. E que, além disso, quando não tem, ele não pode dizer tudo, ele não pode falar tudo. Por exemplo, ele pode chegar aqui e dizer cada um de nós o que foi no passado, a personalidade que nós animamos no passado. Pode dizer tudo que vai acontecer com a gente no futuro, o dia que vai morrer, a hora que vai morrer, com quem vai casar, com quem vai ter filho, com quem não vai ter. Não vai. Então não. A gente tem um livre-arbítrio. Coisas terão que acontecer, coisas importantes para o nosso crescimento, porque nós previmos isso, nós pedimos isso, mas eu não posso ter acesso a isso. Eu tenho que passar pela prova, é uma prova. E a gente já tem certeza de que não vai morrer, isso a gente já sabe. Seja qual for a prova que a gente tiver que passar, nós vamos passar por ela e vamos vencer. E se for uma prova que vai me levar à morte do corpo físico, vai levar à morte ao corpo físico, e daí? Acabou. Todo mundo vai morrer mesmo. É porque está nos desígnios de Deus. Está na prova que nós escolhemos ao nosso livre-arbítrio aí.
E espírito não sabe de tudo. Nós temos os familiares que nos amam e querem o nosso melhor. Eles nos aconselham, eles nos ajudam. É isso que ele está dizendo aqui. E na 61, ele diz o seguinte: qual é, pois, a utilidade dessas manifestações, então, se preferirem dessa revelação, se os espíritos não sabem mais do que nós? Ou não nos dizem tudo o que sabem? Aí ele responde: primeiramente, como dissemos, ele se abstém de nos dar o que podemos adquirir pelo trabalho. Segundo, há coisas que ele não tem permissão de dizer, né? Não tem permissão de falar. Além disso, as condições da sua nova existência ampliam o círculo das suas percepções. Eles veem o que não viam sobre a terra. Libertos dos entraves da matéria, libertados dos cuidados da vida corpórea, julgam as coisas de um ponto de vista mais elevado. E por isso mesmo mais integralmente. Sua perspicácia abrange um horizonte mais vasto, compreendem seus erros, retificam suas ideias e se desembaraçam dos preconceitos humanos. É nisso que consiste a superioridade dos espíritos sobre a humanidade corpórea. Claro, eles têm uma visão que nós não temos, mais ampla, a nossa visão é restrita. Mas eles não podem fazer aquilo que a gente tem que fazer. É nisso que consiste a superioridade dos espíritos sobre a humanidade corpórea e a possibilidade de que seus conselhos possam ser, segundo o grau de adiantamento que alcançaram, mais judiciosos e desinteressados que o dos encarnados. Eles têm um conselho desinteressado. A gente aqui tem muito interesse envolvendo as relações. Deles para nós, não. Por iniciar nas coisas da vida futura, que ignoramos, e que não podemos aprender no meio em que estamos, até hoje, então eles têm a visão da vida futura, que a gente não tem, né? Até hoje, o homem apenas criara hipóteses sobre o seu futuro. Eis porque suas crenças a esse respeito se dividiram em sistemas tão numerosos e tão divergentes desse niilismo. O niilismo é o materialismo, como os sistemas, a questão do céu, do inferno, a questão do panteísmo, a questão de que tudo se acaba com a morte, são sistemas. Não tinha essa comunicação com os espíritos. Até as fantásticas concepções do inferno e do paraíso. Hoje são as testemunhas oculares, os próprios atores da vida de além-túmulo que vêm nos dizer o que se tornam, e só eles podiam fazê-lo. Eu vim para cá, eu estou aqui, não tem inferno aqui não. A vida aqui é assim, ó. E diz como é que é a vida lá do outro lado. Essas manifestações, portanto, serviram para nos fazer conhecer o mundo invisível que nos rodeiam e do qual nem suspeitávamos. Apenas esse conhecimento já seria de importância capital, supondo-se que os espíritos fossem incapazes de nada mais nos ensinar. Então eles falam, a morte não existe inferno, também não existe o céu, a vida está por todo lugar. E dentro da própria doutrina espírita houve uma construção nas ideias. Quando a dona Ivone escreveu o livro Memória de um Suicida, ela guardou durante 30 anos, ela não podia falar porque falava da vida espiritual, que lá tinha casa, que lá tinha árvore, que lá tinha moradas. Ela teve que segurar. Viu o Chico primeiro e o André Luiz, através do Chico, revelar a vida espiritual, o mundo espiritual. Teve que esperar. A ideia vem sendo construída. Foi sendo construída. A ideia que a gente... E isso com a base da doutrina, com Kardec. Então, só em 1940, década de 40, que vem sendo ampliado a vida no mundo espiritual. Falando, tem famílias, tem lares, tem árvore, tem casa, tem jardins, tem beleza. Também tem lugares feios.
tem tristeza, tem dor. Ó, não foi aceito de cara. Não foi. Vamos terminar isso aqui para a gente encerrar. Se você for a um país desconhecido, recusará as informações do mais humilde homem do campo que encontrar? Deixará de perguntar-lhe sobre o estado das estradas simplesmente porque ele é um camponês? Certamente você não esperará obter dele esclarecimentos de grande porte, mas no que respeita à sua área de atuação, poderá prestar melhores informações sobre alguns assuntos do que o sábio, que não conhece o país. Você tirará de suas informações as deduções que ele próprio não poderia tirar, sem que por isso ele deixe de ser um instrumento útil às suas observações, embora apenas servisse para prestar informações acerca dos costumes do camponês. O mesmo acontece nas nossas relações com os espíritos, no qual o menos qualificado pode nos ensinar alguma coisa. Isso é claro, não é? Como nós aprendemos com os espíritos. 20 qual é a próxima aula? 20. Então a gente vê nessa relação aí com o mundo espiritual a diversidade das categorias de espíritos e que todos são importantes. Ele falou de outro país. Se eu tiver que ir ali no César Maia, eu vou perguntar quem mora ali do que eu preciso. Porque eles sabem, eles moram ali e conhecem tudo. Não adianta eu chegar na prefeitura e perguntar pelo prefeito lá ou alguém lá que esteja num setor de um cargo elevado, ele não vai me saber responder o que o simples vai me responder, do que eu tenho necessidade ali. Então, as ideias vão se completando e você tem que saber discernir um espírito elevado de um espírito mais simples. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Então vamos agradecer a Jesus, agradecer a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, agradecer ao nosso professor José Jorge, a Leon Denis, a Allan Kardec, ao Altivo, aos guias da nossa casa, a Jesus e a Deus nosso Pai, por tudo que recebemos nesta manhã de instrução e de vibrações de amor, de carinho que sentimos nesse ambiente tão agradável, fluidificado pelos eflúvios de amor desses guias que nos dirigem nessa casa de amor. Que seja em altivo então em teu nome, em nome da direção espiritual da nossa casa, do professor José Jorge, dos nossos amigos Kardec, Denis, enfim, em nome do amor, do nosso amor, que pedimos a devida permissão para encerrarmos as atividades da manhã de hoje aqui no SEAP. Que assim seja.